Olá, boa tarde. Segunda-feira, 18 de fevereiro, meio-dia em ponto. Governo Bolsonaro, diário oficial sai sem exoneração de Gustavo Bebiano. Ontem à noite teve um grave acidente em Cachoeira do Sul. 8 pessoas ocupavam o carro que capotou na Avenida Marcelo Gama. O motorista morreu no local e uma jovem está em estado gravíssimo no HCB. Voltou neste fim de semana a cobrança de pedágio na Freeway entre Porto Alegre e Osório. A previsão do tempo aponta pancadas de chuva para esta segunda-feira em Cachoeira do Sul. O volume utilizado em fones de ouvido pode ser um perigo para a sua saúde. Por isso, a Organização Mundial da Saúde definiu novas regras para a fabricação de aparelhos ligados ao uso de fones. Falamos ainda de AVC, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Reconhecer rapidamente os sintomas e os sinais é importantíssimo. É a partir de agora, no NT Sul. Dada como certa desde a semana passada, a exoneração do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, não foi publicada na edição regular desta segunda-feira do Diário Oficial da União. Envolvido em polêmica sobre repasse de valores a candidatos laranjas nas eleições de 2018, Bebiano mesmo chegou a dizer que a tendência é de que o presidente Bolsonaro o exonere. O presidente também sinalizou que deve exonerar o ministro. Centro de uma polêmica que dividiu o PSL, a exoneração de Bebiano ainda pode ser publicada hoje em uma edição extra do Diário Oficial ao longo do dia. Meio-dia 2, pelo horário de Brasília, você participa e também assiste em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e também curta o ao vivo de hoje e compartilhe com os seus amigos. Bom, depois de 7 meses de cancelas abertas, liberadas, voltou neste fim de semana a cobrança nas praças de pedágio na BR-290, na Freeway, entre Porto Alegre e Osório. Veículos de passeio pagam R$ 4,40 nos dois sentidos em Gravataí e R$ 8,80 no sentido litoral na Praça de Santo Antônio da Patrulha. A CCR Via Sul assumiu como nova concessionária. Os serviços de limpeza e conservação das vias e acostamentos, um pouco prejudicados pela chuva, bem como o atendimento de socorro, guincho e ambulância estão operando. A gente paga um tributo muito alto já para as rodovias estaduais e federais estarem dessa maneira. Não contra este tipo de pedágio, sim a má prestação de serviço público que é prestado nas rodovias federais, ainda esburacadas do jeito que estão. A estrada estava cheia de buraco aí para frente, né? E já hoje já vi que estão já começando a lidar na limpeza, na lateral da pista. Já estão trabalhando. Já vi 3 caminhões ali, carro sendo guinchado, que antes não tinha, né? Já estava sem hospedagem. Né? Pelo edital da concessão, as praças de pedágio terão modificações de local, no caso de Gravataí, favorecendo os moradores da cidade, e de divisão da tarifa, no caso de Santo Antônio. Essa praça, que hoje está no quilômetro 77, vai ser transferida para o quilômetro 60. E a praça de Santo Antônio da Patrulha, que hoje opera em um sentido, ela cobra em um sentido, ela vai ser adaptada, ampliada para cobrar nos 2 sentidos. Isso até agosto de 2020 já vai estar funcionando nessa nova configuração. A nova concessionária da Freeway também assume a conservação e o atendimento aos usuários das BR-101 de Osório a Torres, da 386 de Canoas a Carazinho e também da BR-448. A cobrança de pedágio vem depois da construção de uma praça em 3 cachoeiras na BR-101 e outras 4 ao longo da BR-386, com previsão até fevereiro do próximo ano. As equipes estão atuando naqueles trechos. E também começamos, todo o serviço de conserva. Também está um pouco prejudicado pela chuva, mas já nas 4 rodovias da malha já tem gente trabalhando aí com conservação, que é composto de roçada, limpeza, adaptação de placas, de sinalização horizontal. Então tudo isso já vai sendo aos poucos aí disponibilizado ao usuário.
12:05 pelo horário de Brasília. E agora uma notícia triste. Ontem à noite aconteceu um grave acidente na Avenida Marcelo Gama, aqui em Cachoeira do Sul. 8 pessoas ocupavam um Ford Fiesta que capotou nas proximidades da concessionária Renault. O motorista, Anderson Trindade Fortes, morreu no local. Uma das ocupantes do veículo segue internada em estado gravíssimo. A informação é de que os 8 ocupantes do Ford Fiesta vermelho com placas de Eldorado do Sul saíam de um evento de veloterra realizado no campus da Ubra Cachoeira do Sul quando ocorreu o acidente. O carro capotou nas proximidades da concessionária Renault, mobilizando bombeiros e SAMU no resgate das vítimas. Além das ambulâncias, o Corpo de Bombeiros deslocou ainda um caminhão até a Avenida Marcelo Gama, pois havia risco de explosão do veículo. No vídeo registrado pelas câmeras de segurança, é possível perceber que o carro colide violentamente contra um canteiro da concessionária antes de capotar e ficar com as 4 rodas para cima. As vítimas pertenciam à mesma família e foram identificadas como Anderson Trindade Fortes, Vitor Trindade Moraes, Douglas Trindade Moraes, Jardel Trindade Moraes, Rodrigo Trindade Moraes, Jaqueline Alves Marques, Gabriela Oliveira Araújo e Daiane Rocha de Paula. Todos foram encaminhados para atendimento no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Apenas Daiane está em estado gravíssimo em leito de UTI no pronto atendimento do HCB. Conforme o delegado Ricardo Milesi, que atendeu a ocorrência, um inquérito foi instaurado para apurar as causas do acidente. Ele destacou que foram solicitados exames de teor alcoólico no sangue e toxicológico no corpo do motorista para identificar se houve excessos. A Prefeitura de Cachoeira do Sul pagou na última sexta-feira uma folha suplementar ao magistério com as diferenças descontadas nos vencimentos dos professores do salário de janeiro. Foram beneficiadas 673 das 920 matrículas. Para os docentes que receberam as férias em janeiro, também foram recalculados os valores. A decisão do município veio após o juiz Afonso Carlos Bierhaus, da 2ª Vara Cível de Cachoeira do Sul, dar provimento parcial ao recurso imposto pelo Ciprom contra a Prefeitura. De acordo com a secretária da Fazenda de Cachoeira do Sul, Viviane Dias, a folha complementar custou ao município cerca de R$50 mil. Hoje, a partir das 2h da tarde, no Palácio João Neves da Fontoura, acontece a primeira sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul deste ano. A reunião marca também, de forma oficial, o início dos trabalhos do novo presidente do Legislativo, Carlos Alberto de Moura Moraes, na condução das sessões. De acordo com o presidente da Câmara, não há projetos para serem votados na sessão de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem a previsão do tempo para esta segunda-feira em Cachoeira do Sul e no estado gaúcho. Falamos ainda de AVC, uma das principais causas de morte em todo o mundo. É importante reconhecer rapidamente os sinais. E o volume utilizado dos fones de ouvido faz a Organização Mundial da Saúde definir novas regras para a fabricação de aparelhos ligados ao uso de fones. É depois do intervalo, nós já voltamos. O NT Sul já está de volta, ao vivo, 12h12 pelo horário de Brasília. Quero mandar um abraço especial aqui para o Márcio Bica, do bairro Frota, aqui em Cachoeira do Sul. Também para a Fabiane Trindade, ela está almoçando e assistindo ao NT Sul. Um grande abraço para você, obrigada pelo carinho. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Boa tarde, Darcy. Com o horário de verão não consegui assistir o programa, agora voltei a acompanhar, coisa boa. Ele está desejando uma ótima semana aqui, é o Juliano Camargo, um abraço para você, que bom ter a sua companhia. Lucas Tati também está conosco, do bairro Quinta da Boa Vista. Tem mais gente aqui conosco, deixa eu ver. Deixa eu mostrar uma foto para vocês de uma guriazinha linda, que é a Nicole Bittencourt, olha só. Coisa mais linda, né? Coisa boa receber foto de vocês, receber a interação, saber o rostinho de vocês. Vocês sabem o rosto da gente que está do lado de cá, né? Mas muitas vezes a gente não sabe de vocês aí e é muito bom essa interação. Eu quero mandar um abraço especial também, tem uma listinha aqui completa para o Everaldo Machado. Meu amigo, um abraço para você, obrigada pelo carinho, viu? Também para Ilka Geraldo, Brasilina, Manuele, Mariane, Janaína, Adão Geraldo,
Braulino e o pessoal dos bairros Bom Retiro e Promorar. E um abraço que eu fiquei devendo também sexta-feira, que não deu tempo, para o Alexandro de Esteio. Ele pede um abraço para toda a família, então um abraço grande aí para todo o pessoal de Esteio e também para o Alexandro e a família, tá bom? Gente, ontem foi Dia Mundial do Gato. A data foi criada para promover uma campanha contra os maus tratos aos bichanos. A gente mostrou uma reportagem na sexta-feira em que pessoas que têm verdadeira paixão por eles. Mostramos também a situação de um gatinho que estava nos arredores do campus da UFSM aqui de Cachoeira do Sul, com parte do intestino para fora, morrendo de dor. E foi resgatado por um telespectador que pediu a nossa ajuda para o atendimento do gatinho. O médico veterinário Edson Salomão, nosso comentarista, atendeu com todo carinho o gato, que ele batizou de Universitário, porque o gato estava lá nos arredores da UFSM. O gatinho passou por uma cirurgia e se recuperou super bem, como você vê aí nas imagens, viu? Coisa boa, né? A boa notícia, melhor ainda, é que a gente traz hoje o Guilherme, o telespectador que pediu socorro para o gatinho, que levou o gatinho até a clínica do Dr. Salomão, foi lá buscar o bichinho e o adotou. Olha o recado que o Guilherme e o Dr. Salomão mandaram para a gente. Oi, Darcy, quero agradecer a MT Sul e dizer que a cirurgia foi um sucesso, e ao doutor também quero agradecer muito, especial a ti também, e que hoje o gato vai ir lá para casa, vai ser meu. Legal, um abração para toda a equipe da MT Sul. Um abração para vocês dois, viu? Muito bom, final feliz. O Guilherme é trabalhador do campus da UFSM em Cachoeira do Sul, nosso telespectador. E como eu falei na sexta-feira, eu reitero aqui, é alguém que se importa, que não vê apenas e deixa para lá. Ele se importou. E o doutor Salomão nem se fala, não é mesmo? Ele não cobrou nada por esse atendimento ao gatinho, que passou por cirurgia e tudo mais, viu? Obrigada a vocês dois pelo gesto que passa uma grande lição a todos nós. Nosso carinho, nosso respeito a vocês, viu? É gente assim que a gente precisa. Bom, mudando de assunto, o volume utilizado em fones de ouvidos pode ser um perigo para a saúde. Em tempos de excesso do uso da tecnologia, cuidar, o uso e a forma de uso se tornam indispensáveis. Assim como o celular, os fones de ouvido são praticamente extensões do próprio corpo para muita gente. É todo dia, quando eu venho no ônibus e quando eu vou embora. Dá pra ouvir rádio, assim, as notícias e as músicas. Como é o volume? Muito alto. Tem que ser muito alto. Para não ouvir, assim, as pessoas estão falando. Pois o volume alto e o longo tempo de uso dos fones são motivos de alerta. A Organização Mundial da Saúde elaborou novas regras para os fabricantes de smartphones e equipamentos de MP3, propondo limitação automática de volume e introdução de controles operados pelos pais. É que cerca de 50% dos jovens entre 12 e 35 anos correm risco de perda de audição por estarem expostos aos altos sons, segundo a OMS. O José, que ouve com o volume médio, diz que está sempre chamando a atenção da filha, de 26 anos. Minha filha não tira o fone do ouvido, é filme, é tudo, Netflix, aquele, né? No celular, e fica o tempo todo. O senhor tem que brigar com ela, às vezes? Tem que brigar até na hora do almoço, porque na hora do almoço está lá sentado na mesa, almoçando com o videozinho. A especialista explica que o dano auditivo começa quando o volume está acima de 85 decibéis, por mais de 8 horas de uso por dia. Mas sem poder medir, como saber se o volume está alto demais? Se a pessoa está escutando o fone de ouvido e a gente passar ali por perto e está conseguindo reconhecer o que a pessoa está escutando, isso é um sinal de alerta que acho que aquele volume está alto, vamos ter que reduzir. A pessoa escuta sempre, todos os dias, aquele fone alto e começou com um zumbido. Alguma coisa está acontecendo com a minha audição. Esse zumbido ele pode ser um zumbido transitório, tipo quando que nem a gente vai em uma festa e ficou com aquela sensação de zumbido, no outro dia desapareceu. Esse zumbido significa que algum dano auditivo a gente teve. Às vezes esse dano auditivo é temporário. Mas se eu tenho esse dano auditivo temporário, eu tenho alguma suscetibilidade a ter perda auditiva
pelo barulho. Então eu tenho que, é um sinal de alerta. No caminho de ônibus para casa, Ana Lara nunca dispensa, mas sabe como usar o fone. É normal, é rotina. E o volume? É baixo? É baixo. Por quê? Quase que senão machuca o meu ouvido. É só cuidar e abaixar um pouquinho o volume, não é mesmo? Gente, tem mais gente interagindo conosco aqui. Tem uma pessoa pedindo aqui, oi, manda um abraço para mim, para minha irmã que fez aniversário ontem, que Deus abençoe vocês. É a Laís Silva, do bairro Marina. Ela só não mandou o nome da irmã. Então, um abraço aí, tudo de bom, feliz aniversário para a irmã da Laís Silva, do bairro Marina. Obrigada pelo carinho da companhia, viu? Ó, tem gente que mandou foto aqui comigo no fundo, coisa boa, acompanhando diariamente. É o Isaac Aine, de Goiânia, Goiás. Deus abençoe. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Olha só. Ele mandou aí a fotinho comigo lá no fundo. Que gostoso receber isso de vocês, viu? Um abraço grande aí para todo o pessoal de Goiânia. Eu sempre digo aqui que o NT Sul, apesar de ser aqui de Cachoeira do Sul, passa em mais de 200 cidades no Brasil e também pelo Face vai para o mundo todo, não é mesmo? Então você pode nos assistir de qualquer lugar. Tem mais gente mandando... Ai, gente, eu amo receber essas fotos de crianças aqui. Peraí. É o Edson, ele mora no bairro Noema. Essa guriazinha, você não mandou o nome, mas olha que coisa mais linda, gente. Eu vou guardar todas para mim, tá bom? Obrigada pelo carinho. Tem também aqui, deixa eu ver quem mais está conosco, é o Juliano Moraes. Estou sempre assistindo, sou de Cachoeira do Sul. Obrigada pela companhia, viu? Daqui a pouco eu interajo mais com vocês, viu? Vou mandando... Ai, a Valentina mandou aqui, a foto que eu mostrei para vocês é da Valentina. Um beijo grande, Valentina. Pode mandando foto, mensagem, daqui a pouco eu interajo mais com você. Sempre mandando nome e sobrenome de onde você é, quando se tratar do WhatsApp, tá bom? E a gente continua agora falando de saúde. O médico Alexandre Pedroso fala do acidente vascular cerebral, uma doença muito grave que pode deixar sequelas permanentes para a vida toda. O AVC é uma das principais causas de morte em todo o mundo, por isso é importante reconhecer rapidamente os principais sinais do derrame. No nosso terceiro encontro, vamos conversar sobre derrame cerebral, que é o nome popular do acidente vascular cerebral, ou AVC. O AVC é dividido basicamente em dois tipos. O AVC isquêmico, que é responsável por 80% dos casos de AVC e acontece por entupimento de uma artéria que não está conseguindo levar sangue para as demais áreas do cérebro em função de uma placa de gordura ou de sangue coagulado. E o AVC hemorrágico, que é responsável pelos outros 20% dos casos de AVC, e acontece porque uma artéria do cérebro se rompeu e começou a derramar sangue para fora das artérias. E dessa forma, além de não chegar sangue nas artérias seguintes, ainda começa a apertar o cérebro cada vez mais enquanto esse derrame não é consertado. O AVC é uma doença muito grave, que pode deixar sequelas permanentes e é uma das principais causas de morte em todo o mundo. Por isso, é importante que você consiga reconhecer rapidamente os principais sinais dele, que são fraqueza ou perda de sensibilidade em só um lado do corpo, que aconteceu de uma hora para outra, desvio da boca para um dos lados e queda da pálpebra superior. Fala enrolada ou dificuldade para falar, como se a pessoa estivesse alcoolizada. Confusão mental ou dificuldade para entender o que estão falando. Dor de cabeça intensa e tonturas. E também pode apresentar perda de visão súbita em um ou nos dois olhos ao mesmo tempo. Quando houver suspeita de AVC, o paciente deve ser levado ao hospital no mesmo minuto. Ele não deve ir dormir ou descansar. Não deve esperar para ver se os sintomas vão diminuir. E pode ir para o hospital com carro particular, táxi ou até mesmo de ambulância. Mas tem que ser obrigatoriamente a forma mais rápida de chegar ao hospital, para fazer uma tomografia ou uma ressonância de crânio e ver se está acontecendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, porque o risco de sequelas diminui bastante se o paciente for atendido em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Agora que sabemos como o AVC acontece e quais os principais sintomas, é hora de relembrar os fatores de risco, que são pressão alta descontrolada, diabetes mal controlado, altos níveis de colesterol no sangue, sedentarismo e obesidade, arritmias no coração e tabagismo. Provavelmente você já sabia sobre os fatores de risco que eu acabei de comentar. Então, a partir dos 35 anos de idade, procure um médico para fazer seu check-up uma vez por ano ou a cada 6 meses. Porque, como diria o filósofo chinês Lao Tse, saber e não fazer ainda não é saber. Então, agora que você sabe, faça. Te previne.
A sua saúde vale muito. Obrigado pela tua companhia e até a próxima. Meio-dia e 24 pelo horário de Brasília. Vamos de mais interação aqui. William Barreto desejando uma ótima semana a todos nós. Para você também, obrigada pelo carinho. Andréia Flores mandou aqui a foto do Lorenzo, o menininho mais lindo deste mundo. Olha isso, minha gente. Pois é, coisa mais linda. Obrigada pela mensagem, viu? É a foto aqui do Lorenzo, da Andréia Flores. Obrigada, gente. Vamos ver quem mais está conosco aqui. O Tiago está dando uma boa tarde, diz que ele é na cidade de Irineu Ilha, já faz... Ele está dando uma sugestão aqui de reportagem e a gente vai passar para a nossa produção com todo carinho. Eu sempre digo aqui, gente, que vocês podem mandar sugestão de reportagem, alguma demanda que esteja passando aí no seu bairro ou na região aqui, que a gente vai apurar e a gente vai fazer reportagem. Boa parte das reportagens que são exibidas aqui, você aí de casa que sugeriu, viu? E a gente agradece muito o carinho de todos vocês. Bom, o pessoal está mandando mensagem aqui, daqui a pouco eu interajo mais com vocês. Sempre manda nome, sobrenome, de onde você é, tá bom? As 2 vagas remanescentes do programa Mais Médicos em Cachoeira do Sul poderão ser preenchidas em 22 de fevereiro. A chefe de atenção à saúde do município, Denise Caspani, confirmou a informação ao repórter João Paulo Ferreira. Veja só. Nós tivemos a confirmação em Porto Alegre pelo próprio coordenador do programa Mais Médicos no Ministério da Saúde, que trabalha lá em Brasília, e ele estava nessa reunião e nos assegurou que Cachoeira, com as 2 vagas que nós temos ainda em aberto, que houve a inscrição de 2 médicos, sim, formados no exterior, e que eles deverão chegar. Eles só não conseguiram confirmar se esses médicos já têm o RMS, que é a autorização do Conselho Federal de Medicina para o médico formado no exterior atuar no Brasil. Eles precisam desse documento, dessa autorização do Conselho, né? Se o médico já tem, se ele já é formado há mais tempo e tem esse número, essa autorização, eles poderão estar em Cachoeira até 22 de fevereiro. E eu estou torcendo que sim, né? Então, houve a confirmação efetiva de que sim, tem 2 médicos inscritos para Cachoeira do Sul e que deverão assumir as vagas. O que nós ainda não sabemos é quando isso vai ocorrer em função disso, né? Se eles têm o RMS, eles se apresentam até 22 de fevereiro. Se eles ainda não têm o RMS, dependem de ter para poder atuar, e também isso significa que eles não têm experiência ainda, né, na atenção básica em Cachoeira, no Brasil. E trabalhar com atenção básica requer, além de um pouco de experiência, ou pelo menos uma capacitação, um aperfeiçoamento nisso, um perfil, né? O médico tem que gostar de trabalhar com a medicina de família, que é aquele olhar criterioso com o seu paciente, um monitoramento permanente. A estratégia de saúde da família, ela tem essa configuração de cuidar das pessoas do território, né? É um cuidado longitudinal, não é uma consulta eventual para fazer um diagnóstico, dar uma medicação e vai embora. Não, é conhecer a população do seu território, acompanhar essa população, trabalhar com a promoção da saúde para evitar que as doenças apareçam e aquelas que já apareceram serem monitoradas para não terem agravos. Então o médico precisa se envolver com essas pessoas, tem que ter um atendimento de qualidade, né? Isso é atenção primária em saúde. Se os médicos que estão inscritos para Cachoeira não tiverem o RMS, eles passarão por um aperfeiçoamento em Brasília. Aliás, todos os médicos do programa Mais Médicos que estão inscritos e ainda não têm experiência, eles passarão por esse aperfeiçoamento. Se os nossos médicos ainda não têm essa capacitação, se eles ainda não têm experiência, eles chegarão em Cachoeira no máximo 18 de abril, eles já têm que estar trabalhando. Eu ainda estou torcendo para que sejam médicos que já têm experiência, né? Para que venham ainda em fevereiro. Mas, de qualquer forma, no máximo 18 de abril a gente vai ter essas vagas preenchidas. Eles já têm uma definição de onde eles vão trabalhar aqui em Cachoeira? Sim, nós temos ainda o Prado, a unidade, a UBS 17, que está sem nenhum médico, né?
E desde a saída da doutora Bruna, nós ficamos trabalhando com paliativos, eventualmente disponibilizando médicos de outros serviços para dar uma atenção àquela população lá, mas nós não temos um médico efetivo para aquela unidade. Então, tem um médico que vai para lá e o outro médico vai depender, eu vou ter que fazer alguns remanejos, porque a gente ainda está com dificuldades de médico na UBS 1, que é central, e na UBS 14, que é o bairro Marina. Na virada de 2018 para 2019 foi um período de férias de médicos e foi um período complicado para vocês. Como é que está essa situação hoje no município? Qual que é a principal demanda de médicos aqui em Cachoeira? Melhorou muito porque essa questão das férias já não é mais uma situação para nós, né? Na semana passada já começaram a retornar os médicos que estavam em férias e tem um médico que está entrando no mês que vem, mas assim, é um médico que existe uma diferença no médico de unidade básica de saúde, que atende uma demanda desordenada, que as pessoas buscam o atendimento só quando estão doentes, comparado com o médico da estratégia de saúde da família, que é aquela situação que eu falei para ti, que é o médico que tem todo o contexto do seu território sob controle. Ele conhece os seus pacientes, ele programa as suas férias considerando que a dona fulana precisa ficar com a receita em dia, e eu vou lá dar uma olhadinha porque ela não estava bem nos últimos dias, antes de eu sair de férias eu vou ver como é que ela está, vou fazer uma visita domiciliar. Então, na estratégia de saúde da família, a situação é diferente. As férias acabam não tendo um impacto maior, a não ser em situações de urgência. Mas urgência, como nós temos reiteradamente avisado, é na UPA ou no HCB. Nós temos essas possibilidades, né, de atendimento de urgência. A unidade básica de saúde deveria atender pacientes que não estão numa situação de urgência. E aí podem aguardar o retorno do médico, tá? Então, mas como a gente tem esse contexto das pessoas que não querem esperar para o atendimento, para a pessoa tudo é urgência, né? É difícil esse limite, é muito tênue entre o que é urgência. Tecnicamente, nós podemos mensurar o que é uma urgência, mas para a pessoa que está com dor, é uma urgência, mesmo que dentro do protocolo de urgência e emergência ele não esteja classificado. E o exemplo disso é a enorme quantidade de atendimentos classificados como fichas verde e azul, que não são urgência, na UPA e no próprio HCB, né? Então, as pessoas não querem saber de protocolo, né? Eles querem, eu estou com dor, eu quero ser atendido agora. Isso dificulta bastante o manejo, tanto no atendimento da urgência e emergência, quanto na atenção primária em saúde. E nesse período de férias, o tumulto é um pouquinho maior, digamos assim, considerando esse aspecto. Mas a situação já equalizou, nós já estamos com todos os médicos de volta no quadro, temos um pediatra que está afastado do trabalho pelas férias e o restante já está trabalhando normalmente. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul disponibiliza vagas para Cachoeira e região. Fique atento às oportunidades. Gerente de grãos e insumos, uma vaga. Uma vaga para secador de arroz. Mecânico secadorista, uma vaga. Uma vaga para vendedor de produtos financeiros. Uma vaga para supervisor de vendas. Marceneiro, uma vaga. Vendedor externo, uma vaga. E uma vaga para campeiro. A agência FG Tassini de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. A lista com as vagas disponibilizadas na agência também estão em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. Segunda-feira de sol com nuvens durante o dia em Cachoeira do Sul. Pancadas de chuva durante tarde e noite. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 96%, mínima de 19, máxima de 33 graus. Na terça-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã.
Pancadas de chuva durante tarde e noite. As temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 21, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Grande parte do Rio Grande do Sul terá outra vez sol e nuvens nesta segunda-feira. No litoral norte, por conta de um centro de baixa pressão na costa do sul do Brasil, há previsão de maior nebulosidade e períodos de chuva. Pode chover de forma localizada, especialmente da tarde para a noite, em diversas regiões, pela circulação de umidade da área de baixa pressão, interagindo com o ar quente sobre o continente. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 33. Em Passo Fundo, no norte do estado, 29 graus. E em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 26 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30. A disfunção erétil é um tema espinhoso para os homens, um tabu, eu diria. Cerca de 52% dos homens acima dos 40 anos apresentam algum grau de disfunção, mas apenas 10% procura ajuda médica. O jornalista João Paulo Ferreira conversa com um especialista que fala o que é verdade ou mito nesse assunto. Acompanhe. Nós recebemos no estúdio a presença do médico urologista Renan Oliveira. Doutor, queria te agradecer por vir até a TV para a gente falar de um assunto aí que para alguns é um tabu, mas tem uma relevância muito grande para os homens. Olá, obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir aqui na TV Cachoeira. Eu acho que esse tema é um tema muito relevante, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo sofre silenciosamente com esses problemas, né? E o segundo motivo é que cada vez mais a gente tem como tratar e tem como melhorar a qualidade de vida desses pacientes que estão por algum motivo com algum problema de ereção ou alguma disfunção sexual masculina. Quando a gente fala em disfunção erétil, até para as pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento nesse assunto, o que é a disfunção? Então, a disfunção erétil é quando nós homens não conseguimos de alguma maneira atingir uma rigidez do pênis que nos permita ter o ato sexual completo, né? Então, tem vários graus de disfunção, mas qualquer dificuldade onde a rigidez do pênis não permite a penetração ou não permite que o homem consiga completar o ato sexual já é considerado uma disfunção erétil. Impotência e disfunção é a mesma coisa? O impotência é um termo um pouco mais genérico, um pouco mais popular, né? Ela também pode estar associada a outras disfunções sexuais. Por exemplo, um paciente que tem anorgasmia, por exemplo, ele tem ereção, ele consegue ter relação sexual, mas não completa o ato. A gente poderia dizer que é um paciente impotente. Que o objetivo principal do ato sexual é que o paciente consiga ter o orgasmo, o prazer, né? Então, quando o paciente não atinge esse estágio, a gente considera ele impotente. E muitas vezes ele pode ter uma ereção normal, mas pode ter outros problemas. Geralmente, quando a gente fala nesse tipo de assunto, se associa muito a disfunção ou a impotência a pessoas de uma certa idade para frente, né? Os mais velhos. Como é que é isso nos jovens? Atinge? Com certeza é uma doença que é muito mais frequente no idoso, né? Ao longo do nosso envelhecimento, a gente vai adquirindo algumas doenças ou algumas alterações que fazem com que essa população mais idosa seja a que é mais acometida pelo problema de ereção. Principalmente porque a ereção ela é fruto de um sistema de enchimento de sangue ali no pênis. Então a gente precisa ter, por exemplo, um coração que consiga bombear o sangue até o pênis. A gente precisa que as artérias que levam o sangue até o pênis estejam desobstruídas. A gente precisa que o nosso sistema neurológico esteja íntegro. E a gente sabe que ao longo do envelhecimento, nossa bomba, o coração, as artérias podem gerar obstrução. E com o tempo, o envelhecimento neurológico podem gerar disfunção nesse público. Por isso que é mais frequente. Principalmente em pacientes, por exemplo, diabético, paciente tabagista, né, que fumou por muito tempo, esses acabam acelerando um pouco mais essas causas.
Mas o público jovem também pode ter problemas de ereção. Em estudos mais recentes, de 2016, principalmente no Reino Unido, foi entrevistado cerca de 16 mil jovens entre 16 e 24 anos. E se viu que até 30% desses jovens, em algum momento na vida, ou mais de uma vez, já tiveram problemas de ereção. E qual é a fonte principal do problema no jovem? O jovem não tem problemas de bombeamento do coração, as artérias ainda estão íntegras, ou seja, não tem envelhecimento que gerou isso, né? Então essas causas são, a maioria das vezes, psicogênicas, né? A gente sabe que o nosso sistema psicológico, como a gente encara a sexualidade, está muito relacionado ao nosso desempenho sexual. Isso é um tabu para homens mais velhos ou mais jovens? Eu acho que para ambos. Eu acho que isso é um tabu da masculinidade. Isso tem muito a ver na forma que a criação do homem hoje na sociedade moderna. Muitas vezes ele já é incentivado a ter uma certa masculinidade, uma virilidade, como algo positivo desde a infância. E de maneira até indireta, isso é cobrado, que ele tenha esse posicionamento. Isso acaba fazendo com que, quando ele tem algum problema, ele já encara isso de uma maneira difícil, até vergonhosa, às vezes até que influencia muito a questão do seu caráter, a sua formação como pessoa. Então eu vejo que os jovens sofrem muito quando acontece essa falha, por não conseguir entender direito o que está acontecendo. E os idosos, aqueles que desenvolvem isso lá no final da vida, sofrem muito. Por quê? Porque eles se comparam como era antes e como está agora. Isso também gera sofrimento. Então, acho que em ambas as idades a gente pode ter sofrimento psicológico associado à disfunção erétil. O corpo, ele emite sinais de que algum problema existe de disfunção antes de o paciente ter a dificuldade na ereção? Sim, geralmente os pacientes jovens não, porque eles são saudáveis, Geralmente a falha no paciente jovem ocorre a partir do momento que, por algum motivo, numa relação sexual ele falhou, porque não era a parceira ideal, ou porque não era o ambiente ideal, ou porque não era o dia ideal. Às vezes estava estressado por outros motivos, acabou falhando, daí é agudo que a gente diz, ou seja, estava indo tudo bem e de repente acabou não conseguindo mais ter ereção. Mas no idoso, essa perda de função ela é gradual, ela não corre da noite para o dia. Então é muito comum, quando conversa com esses pacientes, em relatar que ao longo dos últimos anos eu vim percebendo que para eu atingir uma ereção já era mais difícil, para durar uma ereção ao longo de toda a relação sexual já era mais difícil. Então a gente vai percebendo a qualidade da rigidez do pênis se perdendo ao longo do envelhecimento. É mais fácil de tu conseguir notar isso. Nesse meio existem alguns tabus, como por exemplo, certos tipos de medicamento eles aceleram esse processo de disfunção. Isso acontece? Não tem uma ação direta sobre o nosso sistema de ereção dos remédios, mas existem algumas classes de medicamentos, principalmente os remédios utilizados pela psiquiatria para depressão, por exemplo, que eles atingem essa parte neurológica que controla a ereção. Então é muito comum como um efeito adverso da medicação. Então, por exemplo, um paciente inicia o uso de um remédio antidepressivo e ao longo de algumas semanas nota que ficou impotente, que tem mais dificuldade ou até não está mais conseguindo ter ereção. Isso é um efeito colateral da droga e não é irreversível. Muitas vezes, interrompendo o uso do remédio, depois ele acaba adquirindo a função sexual novamente. Então, uma das principais coisas que a gente investiga numa primeira consulta por disfunção erétil é justamente isso, e não é incomum. Vejo muito no consultório, às vezes, homens que vêm muito preocupados, que perderam a ereção de maneira rápida, e quando tu vai investigar, concomitantemente iniciaram o uso de alguma medicação para depressão ou para ansiedade. E é uma maneira fácil de tratar, porque a partir do momento que tu consegue dialogar com o psiquiatra e tu troca essa medicação por alguma outra, ou ele completa o tratamento da depressão dele, ele para de tomar a droga e logo ele já adquire a função normal novamente. Obviamente, o paciente não tem a necessidade de ter um problema como esse para procurar um médico, As consultas, elas têm que estar dentro aí da rotina dos homens, das mulheres, cada um com o seu médico, com o seu especialista. Mas
antes do médico, existe algo que pode ser feito, algum tipo de prevenção, evitar certos tipos de alimento, alguma coisa nesse sentido? Muito boa a tua pergunta. Sim, muita coisa pode ser feita. Hoje a gente já tem estudos que mostram que essa perda de ereção com o envelhecimento que eu te falei está muito associado a problemas como obesidade, sedentarismo, né? A síndrome plurimetabólica, que é uma síndrome que aparece justamente nesses pacientes que têm sobrepeso, que têm a circunferência abdominal aumentada. Então, a melhor forma de tu se prevenir e prolongar a tua vida sexual é aquilo que a gente já está cansado de falar e que parece que resolve tudo na vida, e é verdade, né? Prática de exercício físico regular, cuidar do seu peso, uma dieta pobre em gordura, fazer os exames regularmente, um estilo de vida saudável, com certeza é o melhor caminho para que o paciente chegue na terceira idade e consiga prolongar a sua vida sexual ativa. Um outro mito que eu acabei lembrando aqui agora, doutor, que muito se fala, principalmente nos ambientes de academia, é que quem usa anabolizantes, esteroides, esse tipo de coisa, acaba tendo problema de ereção. Isso realmente acontece? Realmente acontece. Tá? O que acontece? Né? Então a gente tem o que eu chamo de um tripé para tu ter uma boa ereção. Tu tem que estar, obviamente, psicologicamente bem, tu tem que estar relaxado, confiante no hábito sexual, tu tem que ter uma certa intimidade com aquela parceira, tu tem que estar num ambiente que seja acolhedor, isso é importante, a parte psicológica. Outra parte que eu chamo de vascular, que é aquilo mais mecânico que eu te falei, tem que estar com o coração que bombeia bem o sangue, as artérias que levam sangue até o pênis, com uma estrutura vascular ali no local do pênis íntegra, que geralmente é os idosos que acabam piorando um pouco isso, ou os diabéticos. E o terceiro pilar é o hormonal. A gente tem que estar com a nossa testosterona, que é o hormônio sexual, numa produção estável, e a gente tem que estar com um ambiente hormonal estável também. Quando um paciente jovem, geralmente, que utiliza anabolizantes, ele gera uma série de transtornos no seu sistema hormonal. Quando tu dá testosterona para o organismo, a gente para de produzir testosterona e fica dependente daquela testosterona que a gente chama exógena. E muitas vezes esses pacientes eles fazem em ciclos, eles usam uma grande quantidade de testosterona, param e nessa parada os níveis baixam bastante. E nesse momento ele começa a sentir falta do hormônio. E a queda de testosterona é um dos motivos que pode gerar a disfunção erétil. Então é comum esses pacientes, nos intervalos de ciclos hormonais que eles fazem, muitas vezes de maneira indiscriminada, eles sofrerem bastante de disfunção sexual. Existe uma idade correta para se começar a fazer um tratamento preventivo contra a disfunção? Que nem eu te falei, a idade é ao longo da sua vida ir adquirindo hábitos de vida saudável, não fumar, praticar exercício físico regular, ter uma boa alimentação. Mas existe um momento onde o homem tem que criar um vínculo com o seu urologista e é mais ou menos concomitante ao momento que ele já tem que se preocupar com a sua próstata. Então hoje a gente utiliza aquela consulta que os homens já conhecem bem para ir fazer a sua prevenção do câncer de próstata, numa consulta que a gente já começa a abordar também a parte sexual. Hoje a Sociedade Brasileira de Urologia, no Departamento de Medicina Sexual, já incentiva que o urologista já utilize desse momento de vínculo que o homem vai fazer por causa da próstata, para a gente começar a aplicar questionários para ver como é que está o nível de ereção, a gente começar a dosar a testosterona, começar a conversar com esse homem sobre métodos de prevenção de problemas de ereção, ver se ele está praticando exercício físico regular, incentivar a parar o uso do cigarro, se ele está presente. Então a gente já abordar isso junto com a chegada do homem no consultório, trazido principalmente pelo medo do câncer de próstata, pelos exames de rotina. Geralmente quando alguém é detectado com disfunção, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é que aquilo ali talvez seja para a vida toda, para o resto da vida. Até que ponto isso é reversível? Hoje a gente tem várias modalidades de tratamento. Posso te garantir que a reversão ela é praticamente possível em quase a totalidade dos casos. O que é importante nessa tua pergunta é... Independente da idade? Independente da idade. O que é importante é duas coisas. Primeiro, sim, uma das principais preocupações é ser irreversível. E isso mexe muito com o psicológico do paciente.
Então, junto ao urologista, um psiquiatra, um psicólogo sempre está junto para se atingir bons resultados. Independentemente se esse é um paciente diabético que está com dificuldade de ereção por causa da vasculatura do pênis dele, mas a parte psicológica sempre está embutida e tem que ser tratada também. E segundo, é que independentemente da idade, hoje a gente tem modalidades de medicações ou até a colocação de algumas próteses que podem devolver para o paciente a sua vida sexual ativa. E esse é o objetivo do tratamento. Muitas vezes o paciente tem aquela angústia de querer voltar a ser como um menino de 20 anos, né? Não é esse o objetivo do tratamento. O objetivo é pegar aquele paciente e transformá-lo ele em alguém que é capaz de voltar a ter atividade sexual. Esse é o objetivo, que ele tenha satisfação e que ele esteja motivado e novamente devolvendo esse item importante da qualidade de vida. Há alguma dica para jovens, para mais velhos, idosos aí que muitas vezes acabam sendo vencidos pelo tabu numa condição dessa e perdem qualidade da vida sexual muitas vezes porque não procuram um especialista? Eu acho que o principal recado é justamente isso que tu falou, quebrar o tabu. Eu acho que os homens têm que encarar mais parecido como as mulheres encaram seus problemas de vida sexual. Acho que a gente tem que aprender a conversar mais a respeito sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas frustrações. E ter um pouco mais de liberdade e confiar que existem formas de conseguir melhorar a situação. Para isso, o homem ele tem que tirar um pouco esse peso dessa masculinidade que colocam sobre os nossos ombros já desde jovem, assumir que nós não somos perfeitos, que nós podemos falhar e saber que o mais importante para o tratamento desse problema não está só nos remédios ou até na colocação do prótese, está na verdade no diálogo. O diálogo com a parceira, o diálogo com um psicólogo, o diálogo com o seu urologista e o diálogo principalmente consigo mesmo. Talvez quem faça a cobrança mais intensa sobre a qualidade sexual não é nem a parceira, muitas vezes se preocupa, mas a minha parceira está sendo satisfeita ou não. Eu acho que a principal cobrança é interna. Então o homem tem que vir ao consultório, conseguir dialogar sobre o assunto e também saber dialogar consigo mesmo sobre o problema. Uma boa conversa pode resolver muita coisa. Resolve muita coisa. Doutor, queria te agradecer, sempre gentil em atender a gente aí, trazendo sempre temas relevantes para a comunidade. Obrigado, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Então tá certo. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, João Paulo. Obrigada, doutor Renan, por esclarecer tantas dúvidas aí. O NT Sul desta segunda termina agora. Você pode rever todas as reportagens e entrevistas exibidas aqui hoje em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê a partir do meio-dia aqui. Eu te espero. Até lá.